já levam alguns tempos na música, natural de Santo Antão. Lá de Santo Antão gosta atualmente de viver ali na praia. Você lembra quando foi aquele primeiro encontro com música? Bom, o primeiro encontro com a música que eu tive foi uma Barbie Girl. Primeiro lançamento que eu fazia assim, que eu decidi cantar para o público, foi aquele Barbie Girl. Foi só uma experiência que depois acaba por dar certo e em vez de continuar, tendo onde é que vamos chegar, né? Foi realizado um sonho para o Sim, claro que foi realizado um sonho, porque não quer dizer que, tipo, começar a cantar lá na Barbie Girl assim para o público, mas sempre tem aquela coisa de estar de cantar na casa, aquele banho que a gente toma na casa de banho, que vou devorar. Celine Dion, mas então era assim, eu estava a cantar sempre na casa e sempre tinha aquele sonho oculto, mas nunca estava a dizer, eu ia ter um graça de cantar, coisa assim, mas lá na minha casa e pessoas assim próximas de mim já sabia que me estava a gostar. Agora, depois que bem, Barbie Girl abriu-me a porta para me realizar aquele sonho oculto que me tinha, né? Agora, onde surge aquele interesse repentino para a música, né? Bem, que foi repentino, eu sempre me tive aquele amor para a música, desde a menina, desde que eu me lembrar, estou gostando de me lembrar que estava, todo fim de semana, estava visitando a avó e estava a morar longe, então eu estava bem a pé, e sempre minha pai estava a carregar-me na costa, então ela já tem um truque que ele comprava um radinho pequenininho, ele estava da mela, me estava a pôr música, me estava a andar tudo aquele caminho a pé, sobre que tinha aquele rádio. Daí ele para de carregar-me na costa, estava bem a pé. Foi praticamente um bom mural, assim, possível. Me estava a pegar a minha rádio, era contente de me lembrar direito de maneira que ele era. Tinha o quê? Tinha uns 5, 6 anos de lembrar a rádio. Ele era rosa, verde, ele era cheio de cor. E me estava a pôr, me estava arranca até bem. Então, praticamente o apoio de pais e de família inteiro foi essencial para ser aquele que foi. Exatamente, foi essencial. Mas até porque, quando me lançava a Barbie Girl, foi assim de repente depois também. Foi assim súbito. Me te lembrar que aquele dia que eu gravava aquela música, me chegar na casa me dizer, papá, mamãe, me gravar uma música e tal. Dizer, vou gravar uma música como assim? Me dizer, mas não é nada demais. Porque eu nunca estava a imaginar que ele estava a ter aquela coisa que ele tive. Então me dizia, nem nada demais. Daí me te lembrar, dia 1 de junho, que não vai gravar vídeo, era na Praia Shopping. Então eu tinha me desmoto, me dizia, agora ainda poder falar porque eu não tive de gravar vídeo. Dizia, vou vídeo do que afinal, o que vou te fazer? Não vou para praia, vai estudar ou vai cantar? Essa coisa que vou te inventar o quê? Me dizia, depois não te falar sobre isso. Porque para mim era só uma coisa assim, brincadeira, uma coisa assim, passatempo. Mas depois, quando aquele dia vídeo saí, que a gente chama de dizer, era aquela coisa lá que eu estava a gravar, ficar bonito, gostar, né? Agora, depois de dizer, sei que lá eu vou querer fazer, vou ter que associar aquela escola e música e tudo mais, que sempre ficar chamando a atenção naquela escola, né? É claro. E também na altura, quando tu lança aquele Barbie Girl, e tive bastante aceitação e contestação, é claro. É claro, porque a gente não podia agradar toda gente. Eu vou tentar agradar toda gente, vou te pagar a mão. Alguma colher com aquela contestação? Bom, tipo, nunca estava nem assim ligar porque sempre me sou assim positivo. Meio positiva, sempre me desviar mais para aquela parte assim positiva, me focar naquele lá. Nunca te ligar aquela parte negativa. Então me focar sempre naquele positivo. E depois, o único erro que me fazer foi aquela brincadeira da CVMA, que realmente bem respondi para pessoas negativas. Então é uma coisa que anda acontecendo menos, porque agora vai para frente. Aquele nisso lá. Aquele nisso já passa a fase, né? Até porque aquele videoclipe de Barbie Girl é um bocadinho direcionado, né? Sim, mas tipo, quando não te fazer uma música, não quero te fazer. Minha fazer para dizer que é minha, é isso, aquele outro. É porque quando ele ouve, que a pessoa que tu ouve, para ele entrar, para ele sentir que lá. Tipo, quando te compor, coisa assim, vou dizer, minha Barbie Girl, minha linda, tudo claro. E aí que tem nenhum problema, não vou dizer que vai linda, minha que tá, qual é o problema, vou dizer que vai bonita. É claro. Vou gostar com a cabeça bonita, vou deixar que a pessoa está bonita. Ou não? A autoestima é sempre lá de riba. Tem que ser lá de cima. Já que eu dizer que vai inchada, vai convencida, não. Simplesmente vou pôr a cabeça lá de cima. Então, portanto, que foi para ninguém, não? Não, que foi para ninguém, não. Tipo, que até ninguém vai mandar uma música. Agora, foi aquele Barras Crioulo, foi cima bufla, foi realizado um sonho, tive bastante aceitação ali na Campo Verde. Foi tudo aquilo que me sonhava. Exatamente, é sempre assim. Queria chegar lá fora também. E aquele álbum Barras Crioulo eu consegui sair fora de Cabo Verde também, fazer tour na Europa. E eu me esperar que me consegui ir mais longe ainda, né? E bom, além de que se canta dentro de casa, não que surge inspiração, não que estava a buscar inspiração para bem com essa música? Tipo, vinha assim, pode dizer, porque me focar na coisas dia a dia. Tipo, me estou a uma coisa, tipo, me estou a um tema assim, me estou a dizer esse tema aí é
Tipo, é uma coisa que ninguém te fala, que me achar que te merece uma atenção. Então, me a dizer, pronto, fazer uma música sobre isso. Daí, te vai surgir a ideia. Vai fazer. Coisas dia a dia também que na Bus Música, bastantes temas diferentes temas com e foco bem especial. Tipo que ele não só fala mais propriamente que ele é superação, não de que coisa. Foi uma realidade, talvez, que vive ou que pode, não é? Sim, foi uma realidade. Aquela menininha que me fala no vídeo, a Alércia, era uma grande amiga de minha. Então, fazer especialmente para ela, porque começar a acompanhar tudo que ele faz de ser doença e tudo mais. E depois era uma pessoa que me convive mais desde o menino, porque a minha mãe era ser professora, então ele era, sabe, professor e sempre que eu vou ter um filho assim, mais novo, sempre que é aluno gosta daquele menino de querer brincar mais. Então ele era daquele aluno de minha mãe que toda vez assim estava bem estudar a minha mãe, porque me grava por ficar na casa da minha só, estava a estudar mais nessa sala. Então daí ele estava levando boneca, que as coisas assim, porque ele, de fato ele era mais velha do que mim, uns 4 anos. Então já a minha era tipo, quando já estava a nascer 8 anos, estava com minhas 4 anos. Então ele estava levando-me a casa, estava a brincar e tudo mais, com a urso, boneca, tudo mais. Daí eu me a criar, depois não se parar por um tempo, porque ele veio voltar, que já estava diagnosticado, que não bem que ele fez tempo fora, que não bem tornei, como pode dizer, reatar-nos a amizade, tornava um laço mais forte e me a acompanhar tudo aquela coisa, mas então depois eu resolvi fazer-lhe uma homenagem naquela música lá, porque ele foi uma pessoa bastante forte durante tudo que ele faz, nunca lhe mostrar desistência, pelo menos diferente de mim e nós amigos. Agora, nunca vou saber que ele solte se sentir, né? Claro. Então eu resolvi fazer aquela homenagem lá. O Cabo retrata nesse vídeo, nessa música, uma realidade que presencia tudo. Sim, tipo, a música é dividida em 3 partes, assim, a gente pode olhar. Aquela primeira parte, que era aquela parte antes de ele ser diagnosticado, depois aquela segunda parte, que te fala já de quando ele foi diagnosticado, que ele luta e depois que ele acaba por falecer. E já aquela terceira parte me quis dar força para tudo quem estava naquela luta. Até porque me tem naquele vídeo tem que as pessoas que participar, que infelizmente depois de 2 meses de lançamento, aquele senhor também faleceu, e agora ainda que tem 2 semanas, aquele senhor que tinha vencido, ele acaba de falecer também. Agora eu não tenho Jazi também, Jazi um beijinho para boa, tchau farsa, você vê que vou te conseguir. E Jazi também que é extremamente forte, ele é crente. Ele é Jazi. Agora, esse onde que as pessoas lá moram aqui bem, principalmente de aquele colega, de boa amiga. Tipo, qual amiga? Tipo, as amigas do meu é, tipo, minha amiga que me fazia aquele vídeo, a Alércia, que me fazia a homenagem. Infelizmente, ela pode ir lá de cima, né? Nunca se vê, tipo, mas já a Josi, Maria ainda olhar, tu deixas participar no vídeo ainda olhar o vídeo. E eu ficar bastante contente e tive bastante feedback. Tinha pessoas assim que estavam a passar por as lutas, estavam a mandar mensagens, dizer que encontraram força. Então, assim, boa é capaz, vou te conseguir, né? Nisso, eu também praticamente para muitas pessoas, para muitos fãs, a boa é uma das fundadoras de estilo hip hop, na versão feminina ali na Cabo Verde. Você se sente como uma embaixadora de música hip hop ali na Cabo Verde como estilo feminina? Não propriamente isso, mas tipo de onde é que me chegar e tudo mais, pode ser que sim. Mas assim, não tinha outros menininhas na hip hop e mim que também, tipo, mim nem raider, né, como é que me pode dizer, mim te querer para nós mulheres não entrar na hip hop, para nós chegar mais longe possível. Por isso tudo os outros menininhas, os outros reivindicar, os outros mostrar que os outros podem também. Então não tem aquela coisa assim, hip hop já tem aquele preconceito em si e imaginar assim, mas tem aquela coisa, hip hop é música de coisa, música de bandido e tudo mais. Mas depois quando o menininha te entrar nele, é tipo menininha que pode fazer coisa de doma ou de bandido ou coisa assim, mas não, pode assim. Qual foi um dos momentos menos positivos na tua carreira? Menos positivo, momento assim menos positivo na minha carreira que eu poderia considerar foi aquela coisa de CVMA que nunca me devia ter feito, né? Daí que a mulher que realmente me tinha errado assim, pela primeira vez assim que a mulher que foi arrogante e tudo mais, né? E mim não pessoa assim, que quando me para que tipo, fazer aquela coisa para mim foi uma brincadeira. Tipo, a minha mãe estava de brincar e aquela música que não fazia lá era uma música que já não tinha gravado mesmo.
uma música mesmo não tinha gravado, então só não cantar um bocadinho. E nós nunca tinha nem olhado nada de que comentar nem nada, porque ainda estava, como eu ainda estava na SCEP, na festa e tal, né? After party e tudo. Depois o dia não tinha um passeio, depois a Lura. Lura me abre um Vicente Gabedan fala sobre coisa e até Lura diz-me, me dava um conselho de quem já está experiente. Acabou e focar nos comentários negativos. Bem, só que os positivos, daí que me dizer, mas o que é que te passa? Porque que ele está dizendo assim? Porque pergunta-lhe, dizer não, é umas coisas que circular no Facebook de boa e tal. Depois a DMLG também estava lá. Daí, daquele dia, me canei olhar depois de noite, assim, daquela hora, me canei olhar depois de noite, assim, quando já não estava assim, estou descontraí, que eu olhar umas coisas que eu olhar que eu tinha visto uns move naquela cena lá. Até na hora me ri, porque me coachava assim, uma coisa do mundo, porque a minha pessoa parva, me gostar de rir. Então, me tomar uma coisa assim negativa, mas depois que não acabava de fazer aquele vídeo, daí depois, era brincadeira, ainda depois. O dia que meus pais, bem mesmo, te dizer não, mas porquê que me fazer assim? Porque não é uma atitude correta. Daí que me para me refletir, me olhar aquele vídeo outra vez e me dizer, credo, que lá nem mim, porquê que me tu passas as imagens aí de mim, ainda mais agora, me que tem início e tal. Me refleti, tomar consciência que era uma coisa maior que nunca devia fazer, me acabar por fazer um vídeo, te pedir desculpa e tal. E é uma coisa que me está a dizer que ainda bem acontecer mesmo, te errar. Mas mesmo um erro nunca te cometem mais. Até porque errar é humano. Agora, só para esclarecer pessoas que lá na casa, pessoas que talvez que conhecem aquela história ali ou já esquecem um bocadinho, aquela coisa ali acontece quando? Era em 2015, né? 15. Não sei bem, 2015 ou 2016. Era para lá. Nunca te lembro a data que chapa 3. Foi sem intenção, então? Foi uma coisa sem intenção, mas que às vezes pode fazer uma coisa assim sem pensar, ele acaba por ter uma repercussão que boca tu nem imagina. Mora Barbie Girl, fazer assim sem esperar nada. Ele tive tudo aquela coisa. Então, o dia que eu me levantar, como eu já te questiono, de credo, um vestido. Tanta coisa para fazer no mundo, tanta ocupação, um vestido é que te vai dar tanto que falar assim, mas pronto, não é de gostar, nós caverdianos não é de gostar. Que é verdade, que é verdade. Até porque é uma das pessoas que tinham acompanhado para públicos e fãs ali na Cabo Verde, tem que ter repercussão lá nisso. Então tem que, Mara, dizer, focar na positiva e tchau, quem quer crer, quer crer. Já passa já. Ou não? Já está já. Quase 4 anos. Agora, diga-se para a parte mais alta da tua carreira. Qual foi o qual que você espera? Credo. Tive sempre assim, sempre que me bate a coisa, bate andar, à medida que me bate andar, me tem um pico mais alto aqui. Então, não me posso dizer assim, tipo, foi na. Já tem uns 2 anos assim que me atingiu um pico assim, um nível que nunca estava a dizer que me dava de chegar lá. Porque uns 2 anos assim que a coisa começou a ficha, começou a cair e dizer, Vera, me mesmo nas coisas, já é hora de me bem tomar a sério e pegar nele mesmo garra, né? E você chama muito de auge da música cabo-verdiana nisso? Ainda não quero dizer não, porque ainda em relação a tudo este outro artista, minha bebê. Ainda não tenho ainda minha menina em relação a isso. Mas me tem feito que me estou a chegar lá assim. E foi por chegar num de qual sonho maior que eu tenho nesse momento? Bem, para me levar assim tão horrível lá. Tudo lugar. Você pensa voltar assim tão outra vez? É tipo, assim, estou sempre metido vai voltar. É lá que em lugar, então, independentemente de onde é que me tiver, eu vou voltar sempre. Mas tipo, grinha assim, eu não tenho vida para ter, nem onde é que eu vou achar aquele trabalho e tudo mais, porque eu não quero dizer que eu não queria ficar só na música, porque curso como fazer uma coisa que me gostar também, então me estava a gostar de exercer a minha função profissional assim, né, na farmácia, né? Já é música, não estou a espiar também onde é que ele chama. E vai também, que é uma coisa que me vai dizer, só o tempo é que te vem dizer. Mas nunca passou para a cabeça larga a música de repente? Não, ainda não. E bem grata contigo. Sabendo que qualquer momento, uma hora ou outra, também ideia agora, tipo, está bem sempre, tipo assim, achar do lugar. E dizer, pronto, deixa-me fazer uma música, te apanha na minha cabeça, te apanha de fazer. Tipo, a superação, quando te apanha aquela coisa, me dizer, não tinha falado, me dizer, pronto, vou fazer uma homenagem para a Lércia. Me estava uma amiga da minha, aquele dia me tinha dormido, uma amiga da minha. Então me dizer, pronto, deixa-me fazer essa música. Me sentar naquele cama, me fazer, começar a contar a história, me dizer-me a fazer, tipo, me conte. Me dizer que ele conte, me chegar, me terminar assim, rápido.
me dizer, credo, a música já está pronta. Me ficar me sentir tudo que ele emoção naquela música, até mesmo me emociona como estava a escrever. Me dizer, pronto, te vai gravar logo, o dia logo me grava. Emoção também que foi visto, claro, na vídeo. Sim, exatamente. Essa música Chora também, tipo, eu estava na gravação de uma publicidade na Tarrafal, então não tinha aquele beat na móvel. Então eu estava a falar a minha mãe Hilar, que Hilar também estava a participar daquele vídeo ou daquela publicidade. Então daí não falar sobre essa coisa, ele dizia, ok, vou querer não fazer junto, não fazer junto sim. Eu estava a gostar mesmo de fazer um som uma boa. Ele dizia, ok, então só dizemos o que é que para não falar e não te esfiar uma coisa muito boa na minha cor. Dizia, ok, assim que nós chegar na casa e me dá a ideia, ok. Então naquele minha assim, dizia, eu não devia fazer disso, aquele outro. E depois também a tinha falado mamãe sobre também, das beats. Daí chegamos, escrever-lhe, me dizer, pronto, devia falar dessa coisa de bullying, esse preconceito e tal. De primeira parte, devia retratar de uma pessoa que tem peso a mais, né, uma pessoa obesa ou que é gorda, que também sofre preconceito. Depois agora, no fim, na meio de falar de gay, qualquer pessoa que seja pessoa sexual diferente, assim, que ainda que te aceitar muito, e depois, no fim, dá aquela força, assim, que é sempre assim que a gente já te fazia as músicas. Primeira parte, te retratar uma coisa, segunda parte, retratar outra, terceira parte, te já aquela mensagem, assim, de apoio. Mas nunca foi coisa que aconteceu na vida de início, não? Não, felizmente não, que é mim, credo. A mim me dava aguentar, sou fora de ninguém. Está saindo por cima? Não, credo, e mim ainda gostava de a gente dizer assim, hein? Mim ainda dizer assim, dia de mim. Não, a sério, uma coisa séria, eu te brincar, mas é uma coisa que não me está a desviar a atenção bastante, porque creio que receber nem dizer a quantidade de mensagem de pessoas, de estudante mesmo na escola, mandar mensagem a dizer que isto sofre bullying, dizer, credo, mano, já a pessoa ser diferente, que tem um problema. Mas pronto, ainda não dá aceitar isso, né? Deixa me pôr na nós. Que se me dizer besoto, já bem criar polêmica, que não de gostar. Agora, para não passar, antes de ir para não passar outra página de nossa conversa, falha saúde naquele caso, Linice? Madi? Falha saúde naquele caso de bullying? Falha. Não sei dizer onde é que falha está, porque falha está na quem é que te pratica. Que pode culpar ninguém por isso. Quem é que te fazer bullying é que é culpado. Porque a boca pode, tipo, só porque começou é diferente de bola, coisa boca pode bem pôr lá em baixo. Vou ter que aceitar cada pessoa de maneira que ele. Então falha-te na boa. Então vou ter que parar para refletir, boa coisa. Às vezes vou-te fazer mesmo inconsciente. E me porque eu nunca vou fazer. Porque quando eu era estudante sempre tem aquela pessoa assim, aquele aluno que bota zombar, ok. Mas às vezes mesmo inconsciente vou ter uma pessoa a dizer uma coisa, uma piada, ok, tu gente já piada, te ri. Mas nunca vou apanhar para pôr no lugar daquela pessoa. Vou dizer, será o que é que ele te sentido? Nós não tem que te rir ou que dizer piada dele. Então uma coisa que me estou a que não tenho que pôr no lugar do outro, pôr no lugar de nós próximos, para nós espiar. Se eu não te fazer, não estava a gostar para ele fazer nós. Há poucos dias atrás, o Cabo lança Cinderela, uma das músicas que tem estado toca semana na pela plataforma digital, ali, junto com o Fatu, onde que música é sucesso de momento nisso. Sim, graças a Deus tenho que agradecer todos os outros fãs, porque sem a gente não é possível, né? E Cinderela tem bem mais uma coisa que não vai focar, tipo, ele tem bastante coisa a ser traz se vou para boa analisar. Primeiramente, ele devia falar que ele é parte de paternidade irresponsável, mostrar como é que é essencial o papel de um pai no seio de uma família. Que a segunda parte, ele te mostrar, segunda parte não, de uma outra perspectiva, ele te mostrar de maneira que, tipo, sempre que uma menininha nova te engravidar ou que é de bem ter ficete, que maneira que o povo te cai de cima, saber que tal pessoa está grávida, que as coisas lá. De bem julgar porque ele engravida, ok, sem contar a história, ok. Então ele te mostrar aquela parte lá e mesmo assim, no vídeo, ele te mostrar que mesmo depois de tudo que ele julgar, ok, ele pode ser foco nesse feat, ok, ele larga a escola, mas depois ele torna a retomar esse estudo, tudo mais, com o objetivo de pegar esse diploma, mara que me dizem, né? Então fazer tudo para criar esse feat.
E mesmo no vídeo, depois botou bem a olhar. Se filho, tu criar, também tem esse trabalho. Agora, fita retribuir mãe tudo aquela coisa. E depois dá a mãe na fim. Missa, para morrer nosso tempo ilimitado, já não está quase na reta final da nossa entrevista de hoje. Você tem alguma mensagem que você gostava de deixar para alguns fãs e outras coisas? Bom, é claro que tenho que agradecer, né? Muito obrigada por tudo que você tem feito para mim. A sério, ainda para explicar quanto agradecida que me está por todo o feedback e tudo mais. E uma coisa, todos os outros temos o sonho, os outros lutar por ele, continuar a garra, que desistir nunca. Ou não? Vamos sonhar sempre da pila de Rio. Ou não? Vale a pena, Nissa. Sucesso lá na carreira profissional. Fica direto e obrigado pela presença. Obrigada, eu também. Prazer.